Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, dizem que o desespero de Silas Malafaia é grande, pois dizem dever 25 milhões e tinha a promessa de Bolsonaro de pagar esta dívida. Ele tinha a promessa que se ganhasse as eleições seria perdoada esta dívida dele, como a dívida de muitos falsos pastores, como Edir Macedo e Valdemiro Santiago. Se lascaram todinhos, se deram mal. Agora o Silas Malafaia está aí desesperado, sem saber o que fazer, correndo atrás de ajuda junto a alguns ministros e sem conseguir, porque a ordem é não receber Silas Malafaia e outros bufões religiosos. E aí ele está desesperado. Aí ele começa a dizer: gente, Lula ganhou com uma diferença pouca. E nós sabemos que 7 milhões de evangélicos não votaram em Bolsonaro, logo votaram em Lula. Logo, Lula ganhou com a ajuda dos evangélicos. Se não fosse os evangélicos, Lula não teria ganho as eleições. Querendo Silas Malafaia dizer que, se os evangélicos votaram em Lula, Lula tem a obrigação de recebê-lo, de atentar para suas demandas. Cai na real, infeliz. Lula não tem nenhuma obrigação com Silas Malafaia e com esta coja do mal. Gente, quando eu me lembro das mortes do Covid-19 e me lembro que dentro de 3 anos mais de 600 mil crianças Yanomami morreu. E eu lembro que estes pastores sempre estiveram apoiando esta aberração chamada Bolsonaro. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo desses pastores. Gente, é uma coisa assim difícil de suportar. Não dá para estar na mesma igreja que um Valdemiro Santiago. Não dá para estar na mesma igreja que um Edir Macedo, que um Silas Malafaia. Aliás, hoje não dá para estar na igreja Assembleia de Deus. Porque Assembleia de Deus hoje é sinônimo de corrupção. É sinônimo de roubalheira. É sinônimo de tudo que não presta. E ninguém tem tempo para ir para a igreja para ouvir um pastor assembleiano, um bolsonarista assembleiano. Quem tem tempo para isso, gente? Quem tem tempo a perder ouvindo Silas Malafaia? Gente, todos os pastores das Assembleias de Deus, eu tenho nojo. Eu não perco meu tempo indo para a igreja para ouvir esses lixos, essas almas cebosas, esses instrumentos de Satanás, porque não passam de instrumentos de Satanás, que permitiram com as mortes, foram coniventes com as mortes. Quando se matava em nome de Bolsonaro, eles diziam amém. Como é que você vai para uma igreja e como é que você tem tempo a perder conversando com pessoas das Assembleias de Deus? Sabe, eu não tenho tempo a perder falando com membros das Assembleias de Deus. Porque se você deposita um voto no instrumento de Satanás como Bolsonaro, sabe, e você se diz cristão, cara, vai te converter. Tu não sabes o que dizes. Tu nunca teve um encontro com Cristo. Tu nunca leu a Bíblia. E se leu, não entendeu absolutamente nada. Tu precisa urgentemente se converter a Cristo e fazer a vontade de Cristo, fazer a vontade de Jesus, pregar evangelho, se compadecer das viúvas, dos necessitados. É esse o convite de Jesus.
Tu não fez nada. Gente, e o inacreditável está no fato de Silas Malafaia ser o conselheiro principal de Bolsonaro. Gente, se assim é, todos os erros de Bolsonaro foram aconselhados por Silas Malafaia. Tu acha que um lixo desse vai ser recebido por Lula? Eu sei que Lula é um homem de um coração grande, é um homem fora de série, mas eu acho que Lula não está preparado para receber Silas Malafaia. Para que diabos Lula vai receber Silas Malafaia? O que é que Silas Malafaia acrescenta no governo de Lula? Absolutamente nada. E qual é a influência que Silas Malafaia tem? Acabou, infelizes. E digo mais uma coisa, gente. Essa eleição abre os olhos do povo brasileiro e principalmente do mundo político. Eu creio que o Partido dos Trabalhadores já está trabalhando no sentido religioso. Sabe, que a política entrou na igreja. E você, como político, não pode deixar escorrer frouxo, como foi o que aconteceu. É claro que a igreja se corrompeu. Sabe, a igreja não adquiriu consciência política, que é justo. É necessário que as pessoas tenham consciência política. Mas isso não aconteceu com as igrejas. As igrejas foram corrompidas. É diferente. Elas foram pagas para fazer oposição a Lula. E paga a preço de ouro. É diferente. É diferente de você ser uma pessoa consciente. Essas pessoas que não se corromperam, essas 7 milhões de evangélicos que não se corromperam com a horda bolsonarista, essas pessoas têm consciência política e têm conhecimento da palavra de Deus, sabe? E isso causa um problema nesta igreja corrompida que aí está. É tanto que o Silas Malafaia está em desespero por causa destes crentes que não se corromperam. E tenta persuadir este povo para atrair para ele. Ele quer usar estes evangélicos que não se corromperam para atrair para ele. Tipo, ele quer fazer uma ponte destes evangélicos com Lula. Se deu mal. Lula não tem tempo a perder com Silas Malafaia e nem vai receber Silas Malafaia. Silas Malafaia tem que pagar o que deve, não vai haver perdão. Primeiro que as igrejas são filantrópicas, são filantropias. Elas não pagam imposto. Então os impostos é das empresas desses empresários da fé. Porque Silas Malafaia é um empresário da fé. Então, as empresas dele devem e ele quer que o governo pague as dívidas dele. O R.R.R. Soares, da mesma forma. Todos querem as benesses do governo. Todos querem as bênçãos do presidente Lula para pagar suas contas. Só que Lula está de olho aberto. Lula viu o que aconteceu nestas eleições e do que os pastores foram capazes de fazer. Mentirem. O próprio Silas Malafaia ousou dizer, gente, que Lula o perseguiu. Cara, aquele grupo, aquele conselho que Lula criou, Silas Malafaia representava os evangélicos naquele grupo, sabe? E ele disse que Lula perseguiu ele. Mas por quê? Qual é a grandeza política que Silas Malafaia tem a ponto de Lula persegui-lo, como ele disse? Mente, porque é um filhote de Satanás. Ele faz aquilo que o pai dele faz, mentir, e mentir constantemente. É isso que faz Silas Malafaia. Só que a casa caiu, a coisa começou a pegar e ele está aí implorando por socorro, querendo urgentemente falar com alguns ministros ou até mesmo com o presidente Lula. Sinto muito, Silas Malafaia, tu não vai falar. Lula não tem tempo, Lula tem muito o que fazer, não tem tempo a perder com Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, José Wellington Bezerra da Costa. E Lula tem tempo a perder com estes lixos religiosos? É claro que não. Vão continuar
querendo, apostatas da fé idólatra, não trocaram Jesus por um bezerro de ouro, então tenha sobre vocês as consequências dos seus pecados. Logo, é melhor se converter. O convite é esse: se convertam enquanto é tempo.